bem-vinda a mais um vlog aqui no canal. E no vlog de hoje, um vlog que eu já queria há muito tempo gravar, eu tô muito animada pra este vlog de hoje, que é o vlog de hábitos de leitura. Aí pelo YouTube tem uma tag até bem antiga chamada Hábitos de Leitura. E eu fiquei estudando ela de como eu poderia trazer essa ideia de falar sobre os hábitos de leitura sem ser dentro de uma tag. Eu sei que muitos de vocês adoram assistir tag, mas eu particularmente não gosto muito desse tipo de conteúdo. Eu não gosto de produzir e eu não gosto muito de assistir, a não ser que seja muito necessário, tipo essa tag. Eu queria muito falar sobre esse assunto, comentar sobre isso, mas eu gostaria de trazer de uma outra forma, então fiquei estudando essa tag um tempão e resolvi trazer ela num formato de vlog. Então, no vlog de hoje, nós vamos falar sobre e compartilhar sobre os meus hábitos de leitura atualmente. Eu tenho um hábito de leitura desde sempre, já comentei com vocês que eu sempre fui leitora desde a infância, mas esse hábito ao longo da vida, ele vai se modificando, ele vai se transformando, e hoje eu vivo uma realidade completamente diferente de como eu vivi ao longo durante a minha vida, né? Não dá pra falar sobre o meu hábito de leitura sem falar de como é o meu estilo de vida, não é mesmo? Eu trabalho de casa porque eu trabalho de home office, e isso é muito impactante no meu hábito de leitura, já que eu tô aqui o tempo todo perto dos meus livros, com um tempo um pouco mais flexível. Então, pra mim, o meu hábito de leitura atual tem tudo a ver com o estilo de vida que eu levo. Levando em conta que eu já estou a semana toda em casa, porque é o meu ambiente de trabalho, e isso facilita muito para que esse hábito ele aconteça e ele se mantenha. Então, como vocês já viram aí, o meu hábito se inicia, a minha leitura, né, diária se inicia logo de manhãzinha cedo, quando eu começo a fazer o meu devocional, né? Ele é feito através da leitura, porque eu leio a Bíblia, leio algum livro de suporte de estudo, ou de devocional, ou de não ficção, qualquer que seja, eu já inicio o meu momento de leitura ali do dia com o meu devocional, que eu considero sim parte do meu hábito. Inclusive, acho que isso facilita muito a minha jornada cristã, ser leitora, porque a base do cristão é a leitura da Bíblia, e ser leitora facilita muito a minha vida. Então, o meu hábito de leitura aí já começa pela manhã, fazendo o meu devocional. Mas não fica só por aí. Recentemente, eu resgatei o hábito de fazer pelo menos 30 minutinhos de leitura logo pela manhã. Esse hábito, ele tinha, confesso, sido substituído por ficar sentada aqui no sofá, mexendo no celular e assistindo vídeo no YouTube. E aí eu percebi, ao longo desses últimos meses, que eu precisava fazer substituições para mudar esse hábito de ficar o tempo inteiro mexendo no celular. Já postei vários vlogs aí, onde eu me proponho, né, a mudar esse tipo de hábito que é destrutivo, eu considero, porque me atrapalha muito, me rouba muito tempo de outras coisas muito mais produtivas. Eu não tenho o interesse de zerar todo o meu uso, mas assim, ter a maturidade de usar, né? Ter o tempo para cada coisa. Então eu resgatei nas últimas semanas aí esse hábito de fazer os meus 30 minutinhos de leitura pela manhã. E eu já fiz lendo a minha leitura atual, que é O Monge, de Matthew Gregory Lewis. Então eu fiz já 30 minutinhos de leitura, e para facilitar o meu hábito, eu uso de estratégias para fazer a leitura. Uma coisa que tem me dado muito suporte é a minha caixinha de leituras atuais. Ela facilita muito, porque ela fica comigo para onde eu vou, eu levo ela. E isso me facilita, porque eu tenho sempre o livro comigo e tudo o que eu uso para fazer a minha leitura, para eu não ter desculpa. Para não fazer a minha leitura ao longo do dia, né?
que isso também faz parte do meu hábito e vocês vão ver aí ao longo deste dia de hoje como eu tenho, nas últimas semanas, procurado espacinhos para fazer as minhas leituras. Até porque eu vinha de um momento, eu compartilhei com vocês em outros vlogs, muito dispersa, muito sem vontade de ler, sem vontade de fazer nada. E aí, aqui eu tenho dentro da minha caixinha a minha leitura que eu faço no devocional, as canetinhas que eu tô usando para todas as leituras atuais que eu tô fazendo, que no momento são essas, as minhas flags que eu tô usando no momento. Aí eu tenho lip balms, que enquanto eu faço a minha leitura, eu hidrato os meus lábios. O controle da luzinha ali, do móvel. E um hidratante de mãos, porque eu também aproveito para hidratar minhas queridas mãos. Então essa é a minha caixinha, que é a minha auxiliar aí, para que o meu hábito ele seja mantido. Isso é necessário para que o hábito aconteça e o hábito permaneça? Não. Mas eu encontro facilitadores para que eu possa manter de forma organizada o meu hábito. Então, pela manhã, basicamente, é isso. Eu faço meu devocional, faço os meus 30 minutos de leitura aí. Às vezes, normalmente, eu preciso resgatar isso também. Eu estou fazendo uma leitura no Kindle, uma leitura de não ficção cristã. E eu preciso muito resgatar isso, porque nunca mais eu peguei livros de não ficção cristã, porque eu fico muito nessas leiturinhas mais teóricas, mais teológicas, né? Mas eu quero voltar a pegar também. E aí fazer esse combão aí de leituras pela manhã. Como eu acordo bem cedinho, isso pra mim é muito tranquilo fazer. Porque aí eu faço o meu devocional, tomo o meu café da manhã, faço a minha leitura e aí eu já tô pronta pra fazer qualquer outra coisa da vida. Porque eu já tô, tipo, mentalmente acordada, tranquila, porque normalmente quando eu fico sentada aqui já no celular eu já fico, tipo, muito, sabe, eletrizada. E quando eu faço a minha leitura não, eu começo a fazer as coisas do dia, ó, bem tranquilo, bem na paz. E é assim que funciona pra mim amanhã no meu hábito de leitura. E aí eu vou compartilhando com vocês cada pedacinho aí disso, para que vocês possam acompanhar como é que eu mantenho esse hábito ao longo do dia. Quando a gente fala sobre rotina e hábitos de leitura, muitas curiosidades surgem, né?
Principalmente quando um leitor está conversando sobre o outro. E a intenção desse vlog é ser isso mesmo, uma conversa onde a gente vai trocar curiosidades sobre nossa rotina e nossos hábitos de leitura. Eu já compartilho bastante aí sobre a minha rotina de leitura, né? É o principal tópico aqui do canal. Mas hoje eu queria entrar em tópicos sobre o meu hábito mesmo de leitura, aquelas coisinhas que compõem o nosso hábito, né? Por exemplo, uma dúvida muito frequente é: quantos livros você lê no mês? Quantos livros você lê por ano? E para essa pergunta a resposta é muito relativa. Eu acho que depende do ano, eu acho que depende da fase da vida que você tá passando, que você tá vivendo. No meu caso, hoje é uma realidade para mim ler no máximo 4 livros no mês, assim. Dependendo, né, do tamanho do livro. Se tiver um calhamaço, leio menos. Mas assim, eu leio em média um e-book por mês, um livro no Kindle, porque eu leio sempre antes de dormir, e aí eu tenho pouco tempo, porque já tô sempre bem cansada e com sono. Então, aí eu vou enrolando aí o mês todo com esse e-book, às vezes 2, mas numa média é uns 3 livros. Se o livro for muito grande, menos. E essa é uma coisa que deixou de me preocupar faz algum tempo. E se é uma preocupação pra você também, não tem problema, porque já foi uma preocupação pra mim, porque eu tava numa fase diferente da minha vida e essa era a minha prioridade. Então, nunca se prenda também a um hábito. O hábito ele vai se modificando com o tempo, os números, a forma de viver aquele hábito sempre vai mudando. E é por isso que eu tô falando pra vocês que aqui eu tô compartilhando meu hábito atual, né? Como esse hábito ele acontece atualmente. E aí, às vezes, você pode ter curiosidade também de qual é a minha frequência de compras, né? De livros. Por quê? Como? Quando? E pra mim, hoje, normalmente, eu só compro nas grandes promoções da Amazon, que a gente vê com muita frequência, inclusive, sei lá, a cada 3 meses tem uma grande promoção na Amazon. Tirando as pequenas promoções, né? Hoje em dia, eu acho que basicamente eu só compro nessas grandes promoções da Amazon. Eu não compro muitos livros, eu tenho comprado livros que eu sei que eu vou ler nos próximos meses, ou livros que eu tô com muita vontade de ler em algum momento, mas eu tenho comprado aí à medida que eu vou lendo, por nenhum motivo específico, é mais porque eu tenho outras prioridades agora, nesse momento, né? Tem um ano que eu me mudei para esse apartamento, então a gente ainda tá fazendo alterações, mudanças, e isso leva muito dinheiro, né? E aí eu tenho comprado pouco, eu compro bastante também no site da Pedra Azul, eu faço bastante financiamento coletivo da Pedra Azul, são projetos que são mais caros e tal, então eu não invisto hoje muito em livros, por uma questão financeira mesmo, né? Tô investindo financeiramente em outras coisas nesse momento, mas já fui a pessoa de comprar grandes caixas de livros em promoções da Amazon e eu quero voltar um dia a poder ser essa pessoa, porque eu gosto de comprar livros e é uma coisa que é super útil, eu sempre estou lendo livros, então não é um desperdício de dinheiro, eu não acho. E aí, como que eu faço, né, para escolher a minha próxima leitura? Basicamente, ou eu escolho a partir das minhas listas aí de metas, que também é uma coisa que é muito relativa, tem ano que eu faço, tem ano que eu não faço. Por exemplo, para 2025 eu não pretendo fazer lista de metas de leituras, eu quero ficar bem livre, pegar o que eu tô muito com vontade, muito na vibe no momento. Então, provavelmente, quando eu for pegar uma leitura, eu vou acessar aquelas minhas listas de metas, escolher um livro ali dentro daquilo pra ser a minha próxima leitura. Ou então algo que eu esteja bastante com vontade no momento. Às vezes sai furando a fila aí de tudo. E é assim que eu decido, basicamente, a minha próxima leitura. Assim, você sabe que leitor às vezes tem um encericotico de maluco, de doido, que a gente adora fazer listas, né? Aí, às vezes, começa o mês e eu chego ali no meu Notion e crio uma lista
uma TBR pro mês. E é assim que eu decido minhas próximas leituras. Mas eu gosto de ser, assim, bem espontânea nas minhas próximas leituras. Pegar o que tô com vontade, o que tô na vibe. Tem um negócio da vibe, né? Às vezes eu tô numa vibe de pegar só livro fofinho, ou só livro maluco. Depende muito da vibe. E aí, quando a gente escolhe a nossa próxima leitura, o que a gente vai fazer é escolher os cacarecos de leitura. Que são aqueles acessórios, né? Que a gente usa normalmente para fazer a nossa leitura. Canetinhas, marca-texto, flags. E basicamente, gente, eu tô devendo muito esse vídeo aqui. Vira e mexe, alguém me pede. Lá no Instagram chove perguntas. E sobre o que você marca nos livros, como você marca nos livros, as suas ideias para marcar os livros. E eu prometo que eu vou trazer esse vídeo aqui. Mas basicamente, eu escolho marcadores de texto. Marcar página, né? Marcador de texto mesmo. Canetinhas e flags. As flags, normalmente, eu escolho com base na cor da capa do livro. Pra ficar bonitinho, a estética, né? Quando você vê assim a lateral do livro, toda bonitinha, cheia de flags. Normalmente a cor eu escolho por isso. As cores do marca-texto e das canetinhas também seguem a mesma vibe, né? Eu escolho de acordo com as cores, né, da leitura, do livro, da capa, né, digamos assim. E como escolher isso? Com base, assim, tipo, na quantidade. Canetinhas, eu sempre escolho uma canetinha, porque é a canetinha que eu vou escrever no livro e grifar partes que são importantes na leitura, partes que são pontos-chave, etc, etc. E o grifa-texto é para eu marcar citações-chave, né? Aquelas citações mais bonitas ou marcos ali na história. E tudo isso vai de acordo com o livro, mas basicamente eu escolho assim: marcador, canetinha e flag. E aí, se essa leitura for uma leitura muito grande, sabe? Um calhamaço, como que eu faço para organizar esse calhamaço ali no meio das minhas leituras? Basicamente, tem dois caminhos pra mim. Eu já falei aqui que eu sou muito de ir na minha vibe, né? Então eu escolho um caminho de acordo com a minha vibe. Eu quero ler esse livro assim, sabe? De qualquer jeito. Se eu quero ler esse calhamaço assim, sem metas, sem períodos, assim, sabe? Só ler, independente do tempo, eu só pego a leitura e dou continuidade nela. Se eu quero ler em um determinado tempo X, eu quero ler esse livro em 15 dias. Eu tiro os 5 dias úteis da semana e vou dividindo. Eu nunca coloco dentro das minhas metas, né? Se eu for fazer uma metinha, o fim de semana. Eu já falei aqui várias vezes que dentro do meu hábito de leitura, o fim de semana não é, assim, o tempo que eu tenho pra ler. Acontece de eu ler, sim, no fim de semana, mas eu nunca conto com isso, entende? Então eu pego os 5 dias úteis e vou fazendo uma divisão. Normalmente eu divido com flags, né? Eu coloco na parte superior do livro a flag e não na lateral, como normalmente a gente faz com as marcações. E vou seguindo aí com essas divisões. Basicamente, se eu tenho uma leitura muito grande pra fazer e eu tenho um tempo estipulado pra isso, é assim que eu faço. E a pergunta que não quer calar: Carla, qual a frequência que você limpa e organiza a sua estante? Essa é a pergunta e a resposta mais vergonhosa que eu tenho pra dar aqui, que é: não tenho frequência nenhuma, gente. A cada ano. Gente, não sou aquela pessoa que fica o tempo todo limpando e organizando os livros na estante. Inclusive, o carrinho chegou agosto. O carrinho chegou agosto e ele já tá bem bagunçado ali. Vai ficar, porque pretendo fazer um vídeo aí pra gente arrumar e organizar ele pro ano que vem. E aí ele tá ali já bem desorganizado. E eu vou deixando, gente. Eu sei que a sujeira... Gente, pode ser que vocês estejam ouvindo o meu cachorro rosnando aí no fundo, mas é porque ele tá me pedindo atenção. Mas eu já vou dar.
Eu sei que a sujeira passa pro livro, ele amarela e tal, mas isso não muda muito a minha cabeça, não. Eu simplesmente vou... Jorge! Ô, gente, o cachorro quer aparecer também, gente. No canal, ele não lê, não. Ele... Ai, que cheirinho de cachorro. Ele só fica reclamando que a mãe dele fica lendo. Mãe, não fica só lendo, não, mãe. Brinca comigo também. Não é, meu filho? Oi, gente, meu nome é Jorginho. Vocês lembram de mim? Eu era um bebezinho. Ainda é, porque ele é todo piquitiquinho, gente. Ele é um nenenzinho de mãe. Enfim, sobre organização e limpeza, é isso. Quando dá na telha, uma vez no ano, a cada 6 meses, por aí. E esses são tópicos, né, que fazem parte do meu hábito aí de leitura e que tá dentro da minha rotina também de leitura. E é isso, a gente vai se falando aí no resto do dia, porque daqui a pouco vem a famigerada melhor hora do dia, que é a minha leitura da tarde, e eu te vejo lá agora. Quem já assiste os vídeos e os vlogs aqui do canal já sabem que este é o meu horário favorito de leitura e este é o meu lugar favorito de leitura também. O final da tarde e a minha salinha com um cafezinho e depois ficar ali no cantinho do meu sofá lendo é tudo pra mim. É o horário que eu mais relaxo lendo. Não é o horário que eu mais leio, por incrível que pareça. Já foi o horário que eu mais leio, mas agora como eu vou criando estratégias para durante o dia ir lendo, hoje, por exemplo, eu já li por 1 hora, porque eu li em dois momentos 30 minutos, e então é muito difícil que eu passe mais de 1 hora aqui nesse horário do final do dia, mas pra mim é o meu favorito em disparada, não perde pra nenhum horário de leitura, e esse é o meu favorito. Então, dentro da minha rotina e do meu hábito de leitura, ler no final da tarde, pra mim, é um super hábito já
consolidado, porque eu leio toda tarde com um cafezinho da tarde. Então, essa é basicamente a quantidade que eu leio por dia. Eu não sei dizer quantas páginas ou quantos por cento de leitura eu faço por dia, mas hoje, atualmente, essa é a minha média de leitura por dia, durante o dia, né? Hoje eu fiz 2 sprintzinhos de 30 minutos e provavelmente agora eu vou fazer mais, no máximo, 1 hora de leitura. Mas esses não são os únicos momentos em que eu leio durante o dia. E não é todo dia que sai perfeito assim. Hoje é um dia que é tranquilo, por exemplo, mas tem dias que é difícil pegar 30 minutos de leitura. Então, eu faço esse hábito acontecer, porque ele já tá consolidado mesmo na minha vida. Eu leio todos os dias, sim, mas às vezes acontece de eu ler um pouquinho menos, ou bem menos. Mas é muito, 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 muito difícil de que um dia se finalize e eu não tenha lido absolutamente nada, nem que seja a minha última leitura do dia aí, que é a minha leitura do Kindle antes de dormir. E sobre metas de leitura, elas são um hábito, sim, porque leitor adora fazer listas e ticar listas. Não só leitores, né? Mas nós leitores adoramos. E como eu falei aí, eu quero abolir as metas para 2025. Quero ler de forma mais livre. E quero ver como vai ser. 2022 foi um ano que eu li sem metas e foi excelente. E eu quero repetir a dose aí para 2025. Mas eu costumo fazer metas de leitura, sim. E você, me conte aí se você faz metas de leitura anual, mensal, diário. Eu não costumo fazer metas de páginas ou de horas por dia. Apesar de eu ter falado aqui, né, que são vários momentos em que eu pego pra ler, não considero que seja uma meta, porque eu não fico noiada pra bater essa meta, entende? É uma coisa que eu aproveito para fazer. Então, esse é o meu horário favorito de leitura. E agora eu vou aproveitar aqui o meu momentinho para continuar a minha leitura, que é a leitura de O Monge. Neste momento eu estou fazendo essa leitura e eu estou gostando bastante, apesar de que os capítulos desse livro são bem longos e grandes. Chegou aquela hora que eu amo, que é de ir dormir. E eu começo à noite aí, né, do fim da tarde pra noite, a desacelerar, né, em muitos aspectos. Eu já faço um chazinho de camomila ou qualquer outro chá. Nós já vamos ficando aqui em casa numa luz mais baixa, numa luz mais quente. Então, nós já vamos desacelerando aí a partir das 7h30, 8h. E aí, quando a gente já está ali relaxando na sala, no sofá, eu já pego o meu Kindle, como eu mostrei aí pra vocês. E eu já começo a fazer a minha leitura noturna, que é a minha leitura no Kindle. E você deve estar se perguntando aí o que eu acho sobre ler 2 livros ao mesmo tempo. Porque de manhã eu mostrei pra vocês que eu tô lendo O Monge e agora à noite já estou lendo outra coisa. E eu simplesmente gosto muito de estar lendo 2 coisas ao mesmo tempo. Eu só não gosto muito de ler muitas coisas ao mesmo tempo. Eu sei que tem gente que adora, né, começar vários livros, eu simplesmente não consigo. É uma questão cerebral mesmo, não consigo, eu fico meio perdida. E as histórias começam a ir me perdendo, porque eu não tô, sabe, focando em nenhuma pra dar continuidade. E isso prejudica um pouco a minha leitura. Então eu fico fazendo essas 2 leituras, porque à noite eu já vou desacelerando aqui, por conta da luz baixa, né? Aí aqui fica mais fácil pra eu ler. E no momento eu tô lendo Circe. Estava muito curiosa para fazer esta leitura
e ela está no Kindle Unlimited, então eu peguei pra ler. Eu gosto muito, muito mesmo de ler no Kindle antes de dormir, tanto porque ele me deixa super confortável para ler esse horário, tanto porque a leitura me ajuda nessa questão, né, nesse quesito de desacelerar, de relaxar na minha mente. Eu sempre faço leituras, né, escolhas assertivas para ler à noite, e eu gosto demais. Faz muito, muito mesmo parte da minha rotina de leitura, do meu hábito de leitura. Assim, ler antes de dormir é um hábito consolidadíssimo pra mim. Não consigo. Eu tenho que estar muito cansada, sabe? Eu tenho que estar desmaiada de sono pra eu não ler, nem que seja um capitulinho ou algumas pagininhas, sabe? É um hábito bem consolidado mesmo no meu combo aí de hábitos de leitura. E como eu falei pra vocês, eu tô lendo Cersei no Kindle Unlimited, e eu vou aproveitar pra falar sobre o Kindle Unlimited dentro do meu hábito. Eu gosto muito de estar inscrita no programa, né, do Kindle Unlimited. Adoro quando aquelas promoções de R$1,99 por 3 meses me contempla. E normalmente eu fico inscrita dentro dessas ofertas aí da assinatura. Mas no momento já tem uns 2 ou 3 meses, acho que 2 meses, que eu tô assinando regular mesmo. Porque acho que vale bastante a pena, exatamente por conta desse meu hábito de ler antes de dormir. Eu tenho bastante e-book no Kindle. Eu compro bastante e-book quando tá em oferta. Não é uma desculpa, sabe? Não é uma desculpa muito aceita. Mas eu gosto bastante. Tem sempre coisas muito interessantes no catálogo. E além do Kindle Unlimited, eu uso muito o Prime Reading também, né? Já que eu sou Amazon Prime, né? Eu assino o Amazon Prime, me dá direito ao Prime Reading, e eu uso até bastante. Eu gosto muito de pegar coisas cristãs lá. Tem sempre coisas bem legais. E eu gosto bastante e acho que vale super a pena esse tipo de assinatura de leitura também. E agora eu vou deitar e vou fazer a minha leitura. E eu já queria me despedir de vocês por aqui. Eu passei o dia todo aí conversando com vocês sobre a minha rotina de leitura e os meus hábitos de leitura, né? Então eu tentei escolher muitos tópicos, conseguissem englobar aí a minha rotina, o meu hábito de ler, né? Tanto livros físicos como o Kindle, consegui englobar isso aqui também. E se você gostaria de saber mais alguma coisa aí sobre o meu hábito de leitura, eu não consigo mais pensar em nada que eu possa, algum tópico, né, que eu possa trazer aqui nesse vídeo. Então, se ficou alguma coisa aí que você tem curiosidade em saber, porque eu particularmente tenho muita curiosidade de saber sobre a rotina de leitura da pessoa, os hábitos que ela tem sobre a leitura, eu amo saber. Já contei pra vocês. Eu sou inscrita em canais que são completamente diferentes de mim. No quesito leitura mesmo, né? Tipo de história que a pessoa lê, porque eu amo acompanhar o ritmo ali da pessoa sendo leitora mesmo. Principalmente se a pessoa me traz muito da vida dela como leitora, sabe? Como que ela faz pra trabalhar e ler? Quais são os horários que ela lê? Como que ela faz pra marcar os livros? Quais são seus gostos? Eu gosto de saber tudo. É um universo que eu amo demais. Então eu vou me despedindo por aqui. Se ficou alguma curiosidade sobre meus hábitos de leitura, você pode deixar aí nos comentários que eu vou responder. E quem sabe fazer uma versão atualizada no futuro desse vídeo aqui. Eu adorei fazer porque eu queria muito conversar sobre esses tópicos interessantes sobre ser leitor. Eu agradeço a sua companhia até aqui. Um grande beijo e tchau!